Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro nesta terça-feira para falar do treinamento que aconteceu na Toca da Raposa 2 na manhã de hoje, que fechou a preparação para o jogo contra o Atlético amanhã, 7 da noite, no Mané Garrincha. Lembrando que esse jogo vai acontecer em Brasília, porque o estádio do Atlético em São João del Rei está passando por reforma, então o Atlético aproveitou a oportunidade para fazer um dinheiro e mandou esse jogo para Brasília. Fica a expectativa se Fernando Diniz vai relacionar ou não os jogadores principais. A lista, como tem sido um costume do treinador, não foi divulgada, mas a informação que temos é a seguinte: Matheus Pereira, Wallace e Gabigol não viajaram com a delegação. Eles serão preservados e devem ser utilizados apenas no final de semana contra o Betim. Por outro lado, os demais titulares que foram preservados no último final de semana contra o Tombense, esses sim vão para jogo e a tendência é que boa parte deles comecem jogando. Ainda não se sabe se todos vão iniciar a partida, até porque, como disse o próprio Fernando Diniz, depois do jogo contra o Tombense, pelo menos nessas primeiras rodadas, até que os jogadores ganhem ritmo, a tendência é que ele utilize um time mesclado de titulares e reservas. E dos reservas, alguns jogadores corresponderam bem, pelo menos desses que estão relacionados. Temos o Bolasie, que marcou o gol. Temos o Christian, que foi muito bem contra o Tombense no final de semana, o próprio Fagner. Então são algumas possibilidades que o Fernando Diniz tem para revezar, já que nesta temporada o Cruzeiro tem um elenco bem mais robusto. Eu lembro para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. E RW Peças e Pneus. Bem, uma situação que gerou um desconforto interno no Cruzeiro de ontem para hoje foi um vazamento de um áudio do Adilson Batista falando sobre dois jogadores do time principal, o zagueiro Jonathan Jesus e o volante Fabrício Peralta. Para quem não sabe, o Adilson Batista é coordenador das categorias de base do Cruzeiro. E enquanto ele mexia no computador, ele acabou sem querer fazendo a gravação de um áudio para um grupo que tinha mais de 100 pessoas. E nesse áudio ele fala um pouco da situação técnica do Jonathan Jesus e do Fabrício Peralta. Segundo ele, o Cruzeiro desperdiçou dinheiro nesses dois jogadores e que na base do Cruzeiro tinha jogadores que estão no nível acima tecnicamente desses dois atletas. Com o vazamento desse áudio, o Cruzeiro fez algumas mudanças no departamento de base, entre elas a saída do Fabrício, ídolo cruzeirense, que era assistente geral da formação de jogadores do Cruzeiro, mas o Adilson Batista segue no cargo, até porque tem bastante prestígio com o Pedro Lourenço, mas fato é que esse já é o segundo áudio que vaza no Cruzeiro. Tivemos o ano passado aquele do Pedrinho cobrando o Fernando Seabra, então é uma situação que está sendo apurada internamente para descobrir quem está fazendo esse tipo de vazamento, por mais que nessa situação do Adilson Batista tenha soado mais como algo acidental. Essas são as informações do Cruzeiro nesta terça-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília.